a gente sabe que os salmos costumam descrever o momento, né, que o rei Davi estava passando, mas esse só está escrito assim, Salmo de Davi. E seja esse salmo uma tradição atribuída a Davi, ou seja, o salmo escrito pela opinião de Davi, a gente sabe, né, quem conhece alguma coisa da vida de Davi, que um salmo desse seria típico dele. E ele representa um monte de questões do próprio personagem Davi, quanto da nossa percepção acerca dos nossos conflitos diante de Deus, né? Primeiro é essa coisa que a nossa geração olha com um olhar moralístico, assim, salmos de vingança, né? Salmos... Então trata-se de um salmo imprecatório, né? Tem alguns que têm frases mais ácidas do que esse, mas aí ele está naquele momento de angústia que o indivíduo Davi sabia que era esse tipo de angústia, porque mesmo ele sendo um homem do seu tempo, com algumas maldades que lhe eram inerentes, né? Quais as maldades que lhe eram inerentes? Ele era de uma geração onde os povos eram terrivelmente macabros e o território de Israel era cercado todo dia, ou por filisteus, ou por amalequitas, ou por que restou de povos cananeus. Quer dizer, era uma verdadeira guerra espiritual que tinha cara, carne e sangue. Porque a gente já leu o Salmo com Efésios 6, né? Não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Ali nos dias de Davi, eram os principados e potestades encarnados. Era o que sobrou da tentativa dos gigantes de Gênesis 6, que vai se tornando os povos cananeus, por assim dizer, que Davi recebeu a missão, porque eram povos cananeus, entes espirituais encarnados. Você tinha ali os restinhos deles, né, que era o gigante Golias, um homem de 24 dedos, tem um irmão do gigante Golias, tinha os Zinzumins, os Azumins, os Sevarfaíns, os Anaquins, os Enaquins, os povos esquisitos, todos principados e potestades encarnados. Era o terror do verbo encarnado, né? Jesus é o verbo encarnado por excelência, mas esse povo se encarnou todo ali, de maneira que a gente tente ficar negociando com as interpretações bíblicas de uma coisa tão simples que aconteceu. O velho Noé bebe todas de alegria, e não tem nada, ele não fez nada de errado, ele só se alegrou com a vinha que ele plantou depois de ver a terra cheia de carniça. E ele fica bêbado, e aí um dos filhos dele, que foram livrados da terra dos gigantes, gostava da cultura dos gigantes. E vê o pai em situação desnuda, cômica e carente, vai zombar do pai. Aí tem toda uma tradição que vai falar que quando ele viu o pai, viu a nudez do pai, é porque ele possuiu o pai. Ou o texto hebraico foi muito discreto, porque senão falaria que ele coabitou com o pai, né, igual fala que as filhas de Ló fizeram com ele. Ou tem uma forçação de barra da pesada aí, que ele viu a nudez do pai, né? Talvez querendo associar essa frase ao que está em Levítico, né? O irmão não pode ver a nudez da irmã, porque não estava nem falando de relação com a irmã, é questão mesmo da separação da nudez. Olha, não fica vendo nudez não, porque isso leva a outra coisa. Mas o contexto ali era o contexto de zombaria, né? Tanto é que não tem nada de relação sexual ali. O que tem são dois irmãos sabendo que o filho viu o pai nu e ao invés de ajudá-lo foi zombar dele, e eles vão de costas, cobrem a nudez do pai, por respeito, né? E esse pai, quando acorda, ele tem uma catarse espiritual, porque ele olha para aquilo e fala assim: alguém aqui entre nós gostava daquela vida velha diante do dilúvio. E essa é uma formulação muito bacana, porque assim como Deus salvou Cã do dilúvio para o novo mundo, também significa que muitos que morreram afogados em função dos dilúvios, salvos já estão. Porque o outro que foi salvo do dilúvio não quer dizer necessariamente que tenha sido salvo no sentido espiritual do termo, porque ele gostava daquela vida e ele repetiu a vida que ele tinha logo na primeira chance do pai. E aí quando o pai vê isso, fala assim: esses caras foram vencidos no espaço físico, né? Mas eles vão se perpetuar espiritualmente, e aí maldito é o Canaã. O que o Noé achava que era uma prerrogativa de pai dele, era só um cumprimento de uma intuição espiritual. Tanto é que
o Feliciano teve aquela postagem infeliz de falar, né? Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé, e na verdade os cananeus nem conseguiram se instalar na África, porque a maldição iria se cumprir ali no Oriente Médio, precisamente onde hoje são os territórios de Israel e da Jordânia, né? Israel, Jordânia e Cisjordânia. O maldito seja Canaã se cumpriu ali, não tem nada a ver com a África. Aí o pessoal, e a Etiópia, a fome, não sei o quê. E aí o Noé vislumbrou essa questão espiritual que se cumpriu fora da África. Por que eu estou dizendo? Porque quando Davi chega ao reinado, o que ele tem é essa casta, e isso aí de fato é uma casta. Eram espíritos malignos repousando sobre a geração de Canaã, não é nem de Cã, não é África, é Canaã. Que, espiritualmente falando, faz o que? Eles vão com o tempo invadindo propriedades que pertenciam a Abraão, Isaac e Jacó. E aí Deus vai e começa a preparar um povo para chegar lá. E aí esse povo tinha essa missão beligerante, quer dizer, eu não consigo ser daqueles pastores que jogam o Velho Testamento fora. Eu acho que a gente precisa... É porque Jesus não teve tempo de fazer isso. Ele só viveu entre nós 3 anos, uma vida extremamente intensa. Mas ele chega e diz, olha, eu vou trazer para vocês profetas, sábios e mestres. E vocês os apedrejarão, vocês os matarão. Ele disse isso sobre os profetas, sábios e mestres. E ele também disse para os sábios e mestres, olha, fizeram assim comigo? Vão fazer assim com vocês. Vocês não serão tolerados, porque este mundo é o mundo dos cananeus. Os cananeus foram extirpados da terra, os cananeus não existem mais, mas a humanidade é cananeia. A humanidade gosta das suas tradições, das suas coisinhas. Não vem jogar luz aqui não, que eu te mato. Isso é a nossa geração e Jesus nos deixou avisado disso. E sobretudo aqueles que comandam as questões religiosas são aqueles que iriam nos odiar, né? Quando a gente constata que os piores alunos que a gente tem nas nossas escolas são os filhos de cristãos, a gente não está falando mal do Evangelho nem de Jesus. Está dizendo que os cristãos são como Cã. Foram livrados do dilúvio, livrados através do dilúvio, com água, casa, comida, roupa lavada, arca, animais, novo mundo a construir, mas a natureza deles é a natureza do Cã que vai recair sobre o Canaã. Né? E aí, esse povo estava todo ali nos dias de Davi, atormentando a vida daquele homem. Por isso que Deus ungiu Davi com todo o seu poder e aquela isenção que Davi tinha. O meu sonho era o que eu fazia lá atrás, né? Eu era pastor de ovelhas, eu gosto de fazer salmos, eu gosto de louvar ao Senhor. A vida é vista e feita com simplicidade. Eu nunca pensei em ser rei, mas quando eu recebi de Deus a promessa de que eu seria rei, eu fui, não foi para virar rei, eu fui porque eu queria ser fiel àquele que se revelou para mim e me ungiu para ser rei. Então eu me tornei um baita de um guerreiro, um estrategista de guerra, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas há momentos na história, e por que não dizer na nossa vida pessoal, que os principados e potestades são bem a carne e o sangue. Nos dias de Jesus eles estavam precisamente repousados nas recâmaras do templo, né? Com os quais Jesus não se juntava, que eram os escribas dos fariseus. Eu acho legal que tem livro que fala os escribas e fariseus, e outros falam os escribas dos fariseus, porque era o pessoal letrado, os relatores da seita fariseu. Os escribas dos fariseus que tinham as escrituras na mão e não ia deixar Jesus jogar a luz eterna que ele é sobre aquilo tudo. E a gente vai vendo também que Anás, Caifás eram gente tão iluminada que não precisavam mais da luz de Jesus. E aí Jesus não tem nada a dizer para essa gente, de maneira que essa gente era a casta, é a personificação dos principados e potestades, né? Em relação aos quais Jesus mandou mensagem de longe: vossa casa vos ficará deserta, porque vocês preferiram não perceber o dia da visitação. E de fato, a religião continuou quem ela é, os seus agentes continuaram sendo quem são, morreram de velhos, mas morreram sem templo. Morreram de velhos e morreram sem a comunhão do santo.
morreram de velhos e morreram sem poder fazer nada com a igreja que Jesus edificou. Mas é espírito maligno, é lutar contra carne e sangue, nesse sentido de que você vai percebendo que principados e potestades encontram repouso em certas vidas, em certas carnes e certo sangue. E é nesse contexto que Davi tinha de ser um guerreiro e que ele começa assim: contende, ó Deus, com os que contendem comigo. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.